Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito do desenvolvimento histórico da análise real. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita, faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria de ver sendo abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que quer saber um pouquinho mais a respeito da história da matemática. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é falar brevemente das bases que vão dar origem à análise real. Há um vídeo nesse canal no qual eu abordo a análise complexa e uma coisa que sempre é perguntada, essa análise complexa e a análise real, quem é que veio antes? Porque tradicionalmente a análise complexa costuma ser ensinada depois da análise real. Na prática, as duas foram desenvolvidas em conjunto, porque a análise real é vista como uma expansão do cálculo diferencial que existe desde o século XVI. Então, as duas se desenvolveram em paralelo. Mas aqui eu não vou falar de análise complexa, aqui o que eu pretendo falar é da análise real. Boa parte dos conceitos de análise real são os mesmos até hoje. Então eu não vou entrar aqui na seara dos conceitos para tentar detalhar cada conceito, porque senão eu poderia correr um sério risco de acabar dando uma aula de análise, ao invés de falar então dessa construção histórica. Aqui é algo mais leve, é mais para tratar da construção histórica, mas para que você compreenda quais matemáticos contribuíram para a consolidação da análise que temos hoje. Assim, sem mais delongas, vamos passar então a ter uma conversa. E, caso eu tenha abordado algum conceito ao longo desse vídeo que você gostaria que fosse melhor esmiuçado, escreve nos comentários ao final dele que eu volto aqui para falar para você um pouquinho mais a respeito deste conceito. Bem, o uso irrestrito da análise complexa leva a muitos problemas quando analisamos funções de uma variável real. Veja, aquilo que funciona muito bem no corpo dos complexos pode deixar de funcionar no corpo real. Portanto, você olhar para funções de várias variáveis ou funções complexas, no caso que eu poderia dizer funções de duas variáveis, e pensar, o que funciona ali vai funcionar quando tiver uma variável só, não funciona. A coisa pode dar muito errado. E aí percebeu-se então que utilizar a análise complexa, que era mais coesa do que a real, para funções reais não ia dar certo. Então, na tentativa de responder esses problemas que estavam aparecendo, desenvolveu-se uma teoria nova, que é a análise real. A noção de número real, e portanto quando eu falo de análise real, é necessário entender o que eu vejo como número real. Esta noção, na realidade, como uma expansão decimal infinita, ela remete aos tempos de Eudóxio. A ligação entre razão de duas linhas e um número se consolidaria com o advento da geometria analítica no século XVII. E por que eu digo que isso remete à tradição eudoxiana, ou seja, lá da geometria grega? Porque na realidade, na geometria grega começa a surgir os primeiros sinais de números incomensuráveis. E, portanto, se eu estou falando de número incomensurável, esses números provavelmente vão ter uma expansão decimal infinita. Muito embora os gregos não pensavam em expansão decimal infinita, não pensavam em nada desse tipo. Eles separavam com coisas que chegariam no máximo ao conjunto dos racionais, como conhecemos hoje. Bem, a noção de número real, ele vai surgir então como razão entre duas retas. Veja, aquilo que era possível de mensurar eu chamo de racional. Quando não dava para mensurar mais o incomensurável grego, eu vou chamar então de irracional. Junto essas duas ideias, eu tenho hoje o que chamamos de número real. Isaac Newton fez a classificação inicial dos números em inteiros, racionais e surdos. Ou seja, aquilo que não era racional era chamado de surdo. Descartes apresenta a forma de multiplicar dois números reais, muito embora ninguém saiba como é que isso apareceu. O que sabe é que foi ele que apresentou, mas como ele construiu essa regra, até hoje não se sabe. O uso do sistema de numeração decimal e suas formas de aproximação foi ampliado no desenvolvimento do cálculo diferencial e do cálculo integral. Entretanto,
não havia nenhuma preocupação com a representação geométrica de raízes de números. Uma coisa que é necessário destacar é que essa representação geométrica de números, que acaba integrando geometria com cálculo, por exemplo, ela era inexistente até a chegada da análise. Ninguém se preocupava muito com isso. Na realidade, o máximo que você tinha era a reta real. E a reta real existia para responder a algumas questões da álgebra. Era mais para você ter um primeiro panorama do conjunto dos reais. Mas não tinha necessariamente a obrigatoriedade de resolver equações. Você não tinha essa integração como temos hoje. Contudo, levou um certo tempo para que se entendesse que, sem a geometria, os números não serviriam para quase nada. Ou seja, se você não tem a geometria para tentar vê-los de maneira geométrica, olhando em gráficos, olhando em tabelas, ou mesmo olhando em figuras para você ter determinadas inspirações, sem isso, o número também virava apenas uma linguagem. Portanto, para a matemática poderia ser algo meio que inútil. A noção intuitiva de continuidade assegurava aos matemáticos que existem infinitos pontos na reta. E, portanto, todos os números poderiam ser representados por ela. A continuidade da reta, por sua vez, indicava que os números poderiam oferecer mais do que uma representação para a solução de equações. Eles poderiam representar quantidades transcendentais, como o número e, o número de Euler ou π, e, portanto, serviriam como uma ponte de ligação entre a álgebra e a geometria, principalmente por poder representar lados de polígono cujas medidas são irracionais. Ou seja, o fato da reta ser contínua, isso era bastante útil, principalmente quando você queria ligar álgebra e geometria, porque aquilo que você só enxergava como número irracional, você poderia ter uma outra forma de representação. As tentativas para definir os números reais de maneira aritmética, então, sem mencionar retas, só aconteceria a partir do século XIX, com o cálculo já consolidado. E uma definição desse tipo viria do professor Richard Dedekind, que só publicaria suas ideias em 1872. Inicialmente, ele percebeu que, de acordo com a definição euclidiana de proporção, os números racionais contemplavam todas as razões possíveis. Sendo assim, Dedekind acreditava que, considerando a continuidade da reta, os números reais poderiam ser obtidos a partir de partições dos números racionais. Hoje nós chamamos essas partições de cortes de Dedekind. Então o que ele pensava era o seguinte: veja, todos os números racionais na realidade vêm da definição euclidiana de proporção. Isso está resolvido, isso está fechado. Bom, os outros números então, aquilo que é chamado de incomensurável por Euclides, como é que eu obtenho? No primeiro momento ele pensou, deve vir a partir de partições de números racionais. E essas partições são os famosos cortes de Dedekind, estudados então em análise. Este processo de aritmetização dos números reais acaba por definir esse conjunto como espaço métrico completo. Tal conceito seria atrelado ao critério de convergência de Cauchy, publicado por volta de 1825, abordando as ditas sequências de Cauchy. Tal critério aceita de maneira imprecisa que os números podem se tornar tão próximos quanto queiramos. Então os números reais seriam limites de sequências de Cauchy. E aí você resolve aquele problema de aproximação que a reta tinha. Portanto, você poderia então enxergar agora uma reta como um conjunto de números. Cauchy não se preocupou em distinguir convergência uniforme de convergência pontual. Ele chegou a afirmar que a série formada por soma de funções contínuas é contínua, o que foi contradito pelo matemático norueguês Abel. E por que nesse momento eu estou falando de convergência uniforme? Porque a partir da ideia do conceito de número real, você pode pensar nas funções que são definidas nestes conjuntos. E aí você cai na ideia de continuidade de funções e, consequentemente, de convergência uniforme de série de funções. Porque é bom lembrar que nesse período estava se desenvolvendo também o cálculo de variações. E o cálculo de variações, por exemplo, estudava problemas de minimização de sequências de funções. Então, nesse sentido, para pensar de maneira confiante em derivadas integrais e continuidade, os matemáticos se debruçaram para séries uniformemente convergentes, considerando que muitas soluções de equações poderiam ser dadas por elas. E aí isso também responde ao problema antigo de
Quando começou-se a pensar na solução de uma equação diferencial ordinária, uma EDP, uma equação diferencial parcial, o que se pensou num determinado momento foi: essa solução pode ser dada como uma série. Essa série é convergente? No primeiro momento ninguém se importou com isso. A partir do advento da análise real é que esse tipo de preocupação começou a aparecer. Um outro tópico que costuma ser abordado na análise envolve as funções descontínuas e as integrais de um modo geral. Veja, a busca por hipóteses menos restritivas e a consideração de que existem entes geométricos mais amplos do que retas e pontos levou aos conceitos de área, comprimento e integral, permitindo que outras funções então pudessem ser integradas. As primeiras integrais gerais vieram dos textos de Riemann. Contudo, nem toda função era integrável segundo os critérios riemannianos. Sendo assim, a integral acabaria sendo redefinida pelo matemático letão nascido na Letônia, Axel Harnack, pelos matemáticos franceses Émile Borel, Henri Lebesgue, Arnaud Denjoy e pelo matemático alemão Oskar Perron. Veja, hoje existem inúmeras integrais que na realidade tentam ser complemento daquilo que a integral de Riemann não alcança. E essa necessidade aparece porque quando o Riemann de fato apresenta a sua integral no formato que nós conhecemos hoje, outros matemáticos perceberam que essa integral não atendia a todas as funções. Perceba ainda que se você olhar a data de nascimento, a data de falecimento de cada um desses matemáticos, alguns deles viveram até pouco mais de 30, 40 anos atrás. O mais influente de todos esses matemáticos foi Lebesgue, cuja integral seria parte de livros textos em 1907, muito embora as demonstrações de suas propriedades fossem muito maiores do que da integral riemanniana. Veja, uma vez que nós estamos falando de análise real e estamos começando a desgarrar do concreto, porque você quer um elo de ligação entre álgebra e geometria, no momento em que isso acontece, como é que fica essa relação entre abstrato e o concreto? Veja, a crescente generalidade na notação y igual a f de x ameaçou levar a matemática para a estratosfera em termos de abstração. Nesse sentido, o físico matemático Ampère tentou mostrar, sem sucesso, a existência de uma função contínua que seria derivável em quase todos os pontos. Bolzano construiria então uma função que, apesar de contínua, não tinha derivado em ponto nenhum. E por fim, Volterra, nessa busca, apresenta uma função diferenciável, mas que não é integrável a Riemann. Ou seja, o que ele chamava de concreto era aquilo que existia nas mãos de Riemann. Então você tenta escapar dessa ideia riemanniana para procurar funções cada vez mais complicadas. E perceba que essas funções, no primeiro momento, elas não teriam funcionalidade nenhuma. Na busca então de funções que não fossem deriváveis, os matemáticos começaram a analisar funções que não fossem monótonas, ou seja, que possuam grande oscilação. Nesse sentido, eles começaram a estabelecer conceitos como função absolutamente contínua. É sabido desde a época de Lagrange que um conjunto de n pares ordenados distintos poderia ser encaixado em um polinômio de grau no máximo n-1. Esse polinômio provavelmente deveria oscilar bastante a depender dos pontos adotados. Inclusive, a técnica que mostra como isso é possível é o que nós chamamos hoje de interpolação de Lagrange. O matemático alemão Karl Weierstrass provaria que toda função contínua seria aproximada uniformemente por um polinômio num intervalo. E os teoremas de Weierstrass, então, levaram à seguinte pergunta. Bom, se toda função contínua no intervalo pode ser aproximada uniformemente por uma sequência de funções, quando eu penso nesse limite dessa sequência, que tipo de função é essa no final das contas? E aí ele pensou, se nós estivéssemos trabalhando com funções contínuas, de fato, qual seria esse limite? Perceba que aqui eu já estou num campo absolutamente abstrato. A resposta para essa pergunta não se resumiria somente à ideia matemática de continuidade. Assim, o matemático francês René-Louis Baire se debruçou sobre este problema. E a resposta que ele encontrou se baseia então nos domínios dessas funções, e isso iria inspirar outros matemáticos a estudarem com mais afinco a teoria dos conjuntos. Porque afinal, se a ideia de continuidade uniforme, de convergência uniforme está ligada diretamente ao domínio de uma função, então eu preciso entender melhor como um conjunto se comporta. E uma coisa que eu quero dizer é que até boa parte do século XIX,
A palavra conjunto não era nem citada, não existia. Não se pensava em conjunto como grupo de elementos com uma propriedade em comum. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu vou parando por aqui. Espero você no próximo vídeo.